Olá, jovem, tá começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre quando é que eu deixo de ser um preá. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente, tá bom? Entrar na loja para ver as novidades. Vamos falar aqui, olha, quando é que eu deixo de ser um preá? Vamos pensar do seguinte modo, tá? Existe um filósofo chamado Sócrates que falava o seguinte: só sei que nada sei. O que mostra uma humildade intelectual de quem está, né, falando. Mas o fato é que cada vez que você aprende alguma coisa, você abre a sua mente, amplia a sua mente e percebe que existe mais coisas para aprender. Ou seja, quando você ainda é iniciante, você não tem noção do quanto o universo do seu objeto de estudo é grande, né? O quanto ele pode ser grande. Então, de fato, essa frase faz muito sentido em tudo na vida, mas principalmente no parapente, porque quando a gente inicia, quando a gente é preá, né, a gente não tem noção de quão grande é o universo que envolve o voo livre, as forças da natureza, a aerologia, a aerodinâmica, né, o ser humano dentro desse processo e vários outros fatores. Então, a grosso modo, quanto mais a gente aprende, mais há para se aprender, mais a gente tem para aprender. Então, partindo desse princípio, a gente imaginar assim, olha, quando que a gente deixa de ser preá? É uma coisa maluca, porque eu acredito que nós, eu, você, até mesmo instrutores, são eternos preás, né? A gente tem um universo de coisas ainda para se aprofundar, para aprender, mas eu tenho a impressão que quem faz esse tipo de pergunta tá pensando o seguinte: quando é que eu vou ser desmamado, né? Quando é que eu vou poder voar sozinho? E às vezes isso parece muito distante, principalmente no começo, que a gente é meio aflito ainda, né? A gente quer desenvolver logo as coisas, e aí a gente fica tenso, querendo que o instrutor libere a gente, para que a gente faça os voos sozinhos, né? Tome as nossas decisões. E o fato é, a vontade do instrutor realmente é que você consiga caminhar com as suas próprias pernas, que você consiga identificar ciclo termal, a não ser alguns instrutores, existe sempre uma exceção, que gostam de manter os alunos ali sob a tutela. Mas normalmente a maioria dos instrutores, ele vai tutelando, né? Ele vai mantendo os alunos perto, enquanto ele sente que o aluno não está preparado ainda para tomar certas decisões sozinhos, né? A partir do momento que o instrutor sente que você tem capacidade de analisar a condição, já tem um certo know-how de como agir diante de situações adversas, termal, vento mais forte, sabe aproximar bem para o pouso, né? Escolher bem o pouso, pousar de forma segura, sozinho, ele vai desmamar você, né? Então, a gente pode imaginar o seguinte, que quando a gente adquire essa autonomia, né, a gente passa a ser a gente deixa de ser um preá, teoricamente. A gente passa a ser um piloto de parapente, né? Um voador, como o pessoal gosta de falar. Né? Apesar do parapente ser uma aeronave, tem sempre essa discussão, né? É piloto ou é voador? Parapente é uma aeronave, né, que usa a energia da natureza para voar. E se você comanda aquilo, teoricamente você é um piloto. Eu pelo menos gosto de chamar assim, né? E imaginar assim. Eu acho que valoriza a nossa categoria, né? Chamar a gente só de voador, se bem que tem muito voador por aí, que só joga o pano na cabeça e sai correndo. Então é assim, sem desmerecer, claro, os pilotos que estudam muito para ser pilotos de avião, mas é piloto de parapente, tá?
Então o lance é o seguinte, é importante que você saiba que a partir do momento que você desmama, né, sua responsabilidade aumenta e você passa a ser, como já era, dono do seu voo. A única coisa é que você não sabia que você era dono do seu voo, né? Você tinha ali o seu instrutor para te tutelar, para te ajudar, para estar no rádio, para te brifar, para analisar a condição para você, né? Para dizer se tá bom para você sair, para não sair. Então, ali você tinha essa ajuda. A partir do momento que você deixa de ser preá, né? Sai da asa do instrutor, você passa a ser responsável 100% por tudo que você faz, né? Então, analisar a condição, saber suas limitações, tá voando no equipamento certo, no equipamento revisado, saber agir diante de condições adversas, saber aproximar bem para um pouso, analisar bem o pouso, tudo isso vai fazer você deixar de ser um pré-A. Porém, é o que eu falei lá no começo do vídeo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que tem para aprender. Então, essa postura de você ter essa noção de que você tem sempre alguma coisa para aprender e ter a humildade de entender que, apesar de você já ter autonomia de voar sozinho, o próprio esporte muda, os conceitos mudam, muitas dos entendimentos que a gente tem de situações mudam, então a forma de pilotar muda. Você entender isso, né, que não dá para você falar assim, olha, é isso, né, e se firmar nisso. A pilotagem de parapente é assim, desse jeito, né, ou voar de parapente é desse jeito, a condição da natureza é assim. Não é, varia muito, tem muitos fatores, né, que envolvem isso. Então, quanto mais você tiver essa humildade de entender isso e você estudar cada vez mais, debater cada vez mais, ler cada vez mais, assistir vídeos que acrescentem cada vez mais, buscar conhecimentos em áreas paralelas, em meteorologia, em física, em química às vezes, para entender o que acontece com os materiais, com a atmosfera, mesmo durante o nosso voo ali, o que acontece na parte aerodinâmica, é importantíssimo para que você se torne um especialista, né, do voo livre, mas o principal, não só se torne um especialista de voo livre, mas você se complete como ser humano, como piloto, como voador, né, tendo sempre bastante subsídio e conteúdo sobre o que você está fazendo. Além disso, buscar o autoconhecimento, né? Vencer, trabalhar os seus medos, trabalhar suas angústias, trabalhar a forma como você enxerga as frustrações, como você lida com as frustrações do voo, que não são raras, que é muito mais frustração do que alegria. É difícil dizer isso, né? Mas o voo livre, assim, a gente se frustra bastante, principalmente se você está buscando, né, objetivos maiores, voos mais longos, se você está buscando permanecer mais tempo no ar, se você está buscando cumprir provas, se você está buscando fazer manobras. Então, se você faz o voinho arroz com feijão ali, liftinho, o prego, né, que é muito satisfatório, que é muito bom, aí você se frustra um pouco menos, né? Agora, se você dá esse passinho a mais, a tendência a você se frustrar é muito maior, porque nem sempre a condição vai estar boa, né? Nem sempre o horário que você vai estar na rampa vai ser o adequado, né? A gente tem compromissos durante todo o dia aí que impedem a gente de estar voando sempre que tem condição. E às vezes a gente vai para a rampa, passa o dia lá com vento forte ou vento lateral e não consegue decolar e tem que lidar com isso, tem que lidar com essa frustração. Então, quer dizer, resgatando o tema lá, quando é que eu deixo de ser um pré-A?
Eu acho que é assim. A gente deixa de ser preá a hora que a gente tem autonomia e tem a segurança e a confiança de estar fazendo o que a gente está fazendo com sabedoria, com segurança, com conhecimento, com consciência. Porém, é importante que a gente continue sempre com a cabeça de preá, com a cabeça de quem sabe que precisa absorver mais conhecimento, porque isso vai refletir na nossa segurança. Então, a gente deixa de ser preá a hora que a gente sai da escola, que a gente vai voar sozinho, cria asa, mas é importante a gente ter dentro da cabeça da gente que a gente não sabe nada. Que a gente precisa saber muito ainda, aprender muito ainda. Por mais que a gente já tenha aprendido, tem muita coisa ainda pra gente saber, não só, como eu disse, para fora, mas também dentro da gente, né? No nosso interior. A gente tem que se conhecer também como ser humano, diante das mais diversas situações que podem acontecer. Perfeito? Eu sei que também já deve ter muita situação que aconteceu contigo, que foi o seguinte, você estava numa situação de pré-acidente, assim, que poderia acontecer alguma coisa ruim, e você não agiu do jeito que deveria, né? Congelou, né? Ou não tinha subsídio para agir naquele momento. Eu vejo que esse é um dos motivos que a gente precisa trabalhar o nosso psicológico, trabalhar nosso tempo de reação diante das coisas. Quer dizer, então tem muito ainda o que a gente aprender sobre a gente, não só sobre o parapente, né? Mas trabalhar a gente como ser humano, como um ser capaz de responder de forma imediata, de forma técnica, de forma tranquila e consciente diante das mais diversas situações. Aí a gente deixa de ser preá, tá bom? Mas é bom continuar com a cabeça de preá. Beleza? Você tem alguma coisa a acrescentar aqui, ó? Coloca aqui embaixo, tá bom? Amplia o debate aqui. É só uma reflexão aqui pra gente ir conversando, né? Entendendo essa questão aí da evolução no esporte. Tem muita coisa para aprender, minha gente, muita coisa. Fechou? Tamo junto então, ó. Se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostou, me segue no Insta, a página falando de parapente. Também entra na loja para ver as novidades. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois, sabe fazendo o quê? Falando de parapente. Valeu!